Que a graça e a paz de Cristo nos seja multiplicada. No nome de Jesus, vocês podem sentar. Em nome de Jesus Cristo. A gente pode até achar ruim o frio, pode até achar, gosto do verão, gosto do calor, mas vocês são muito chique. O inverno é bom porque a gente fica chique, a gente bota aqueles casacão, aquelas roupas bem quentes. Umas irmãs vêm de burca. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Deus é bom. E eu vi uma postagem esses dias, estava escrito assim, era um gaúcho sentado na beira de um fogão a lenha, com uma chaleira em cima, tomando chimarrão dele, olhando para a foto. E aí a legenda da foto era assim: pronto, já esfriou, vocês já podem começar a reclamar do inverno. Porque é bem assim, né? A gente reclama do calor e reclama do frio e reclama. Mas o que a gente vai fazer, né? A gente está aí suscetíveis às ações do tempo. E tá frio sim. E essa noite eu estava em pé, era 2 da manhã ainda, eu estava em pé. E estava frio. Eu deitei, eu não consigo dormir de meias, né? Então deitei sem meia, calção e botei uma camiseta. E eu demorei, eu acho, uns 10 minutos para conseguir me aquecer. E eu normalmente me aqueço bem rapidinho. Deito e já logo me aqueço rapidinho, mas as minhas mãos levou mais ou menos uns 10 minutinhos para ficar quentinha. Mas depois só foi, né? E o problema é que eu logo dormi e daqui a pouco já despertou o relógio. 6h30 já tive que levantar já. Mas Deus é bom. Amém? Deus é bom. Hoje nós vamos falar então sobre filho pródigo. Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15. Eu ia botar no telão hoje, mas como eu vi que domingo ninguém abriu a Bíblia. Estou brincando, é que eu não consegui preparar a palavra aqui naquele computador ali para abrir no telão lá. Então, em nome de Jesus, vamos fazer a leitura aqui direto na palavra de Deus. Nós iniciamos então essa semana a partir de segunda. Já no domingo a gente já começou a falar um pouquinho a respeito da campanha que estamos fazendo, campanha hashtag filho volta para casa. É o hashtag volta para casa filho ou volta para casa. Para que a gente possa alcançar aquelas pessoas as quais não estão mais na presença de Deus, que um dia tiveram na presença de Deus e que já não estão mais. E hoje depois eu vou pegar esse vídeo aqui do YouTube, do Face, e vou lançar lá no YouTube, e aí a gente vai compartilhar essas mensagens para aquelas pessoas que estão fora da igreja. Vamos pedir para eles, por favor, ouçam, porque é para eles, é para nós também. Mas é para eles, porque estamos vivendo um tempo em que eu creio que Deus quer falar com essas pessoas. Deus quer trazê-las de volta à sua presença, Deus quer trazê-las de volta ao seu amor. E normalmente nós como igreja, às vezes, não todas as pessoas, mas algumas pessoas que estão dentro da igreja acabam por deixar de se preocupar com essas vidas. Nós acabamos pensando assim, eles conhecem o caminho. E de fato eles conhecem o caminho. E de fato eles sabem que quando o calo aperta, eles têm um pai para recorrer. Eles têm um pai para voltar, eles têm um lugar para retornarem. Mas eu estava pensando esses dias e ouvindo umas pessoas falarem e veio à minha mente justamente essa passagem, a parábola do filho pródigo. Na verdade, queridos, durante esses 21 dias, nós vamos falar bastante sobre Lucas 15, tá? Lucas 15, Jesus profere 3 parábolas ali. Que ela é a parábola descrita por Jesus, Lucas 15 é o capítulo da ovelha desgarrada, é também da dracma perdida, e é
do filho que deixa a presença do pai. Mas também Lucas 15, ele é o capítulo da ovelha que foi encontrada, da dracma que foi encontrada e do filho que retorna para casa. Então, ao mesmo tempo que nós temos nas mesmas parábolas 3 momentos de afastamento do pai, nós temos na mesma parábola 3 momentos de reconciliação. E a parábola que nós vamos falar hoje, ela fala sobre o filho. Na verdade, ela fala sobre 2 filhos. O filho pródigo, que significa esbanjador, não significa revoltado, não significa filho que vai embora, não significa... A palavra pródigo, na tradução literal, não significa rebelde. Significa esbanjador. E a parábola fala sobre o filho que fica em casa. Só que se formos ver desde o princípio, desde o início da parábola, na minha concepção, ela fala muito mais a respeito do pai do que a respeito dos filhos. Porque o autor de toda a ação que ocorre nessa parábola do filho pródigo é o pai. Tudo o que acontece, acontece por causa do pai. Então nós vamos estar falando um pouquinho a respeito delas, em nome de Cristo, e eu acredito que nós vamos pegar nesses 21 dias em uns 6 cultos, 5 ou 6 cultos falando, e eu pretendo esmiuçar Lucas 15 com vocês aqui, essas 3 parábolas, essa parábola hoje aqui, nós vamos falar sobre o filho pródigo, e no domingo nós vamos estar falando sobre o filho que fica em casa. Então vocês já sabem que é 2 cultos que nós vamos estar falando sobre essa parábola do filho pródigo, filho esbanjador. Nós poderíamos falar muito mais. Poderíamos ter um culto aqui para falar sobre o pai, sobre o filho mais velho e sobre o filho mais moço. Então, indo lá para o texto que nós vamos ler, que é o livro de Lucas capítulo 15, versículo 12 em diante, versículo 11, você pode abrir aí. Está falando a respeito de Jesus Cristo. E disse, ou seja, Jesus Cristo disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, em algumas traduções falam bolotas, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Em outra versão diz: e o encheu de beijos. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-me um anel na mão e sandálias nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aí, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?
Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, Pai, esta noite, em nome de Jesus. Então aqui nós temos um momento em que uma pessoa acredita que já não há mais o que fazer onde ela está. Já não tem mais sentido a vida para ela fazendo aquilo que ela está fazendo, vivendo no meio em que ela está vivendo, obedecendo as regras de um lugar onde ela está obedecendo, vivendo debaixo da cobertura do seu pai. Talvez ele queria algo a mais, talvez esse moço queria fazer alguma coisa a mais de sua vida, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, conhecer outra vida e não apenas ser conhecido como filho do seu pai. Nós já falamos a respeito disso, do peso que tinha um nome familiar na época. Por exemplo, nós vemos, quando se fala de Simão, a Bíblia fala Simão Bar-Jonas. Quando fala do cego Bartimeu. E é tão importante isso porque a palavra Bar, antes de um nome, significa filho de. Tamanha importância que se tinha na época de ser filho de alguém. Significa que tu era uma pessoa reconhecida na sociedade, que tinha uma boa família, uma boa índole, que tinha posses. Então aquele menino, ele era filho, aqui na parábola, de um homem que tinha uma fazenda muito grande. Ele pede contas daquilo que era da parte dele, mesmo nós sabemos que não existe, mesmo nós sabendo que não existe herança de pai vivo. Mas ele pede a parte dele. Existia uma conta na época, na cultura deles, que ele, como eram 2 filhos, ele deveria receber uma terça parte da fortuna. Porque nós sabíamos que o filho mais velho, por ser o primogênito, ganhava 2 vezes mais que os outros filhos. Por exemplo, se tivesse 10 filhos, a fortuna era repartida em 11, e o filho mais velho ficava com 2 porções, e os outros repartiam cada uma. Então aqui, nesse momento, se o pai houvesse falecido, o filho mais velho ganharia 66,6% de toda a fazenda e o filho 33,3% da fazenda que o pai possuía. Porém, quando se pedia contas daquilo que se tinha antes do tempo certo, se eu não me engano, ele ganhava uma parte de 1:9. Ganharia uma parte de 1:9. Então, aquilo que ele recebe do pai, por exigir aquilo que lhe era de direito antes do tempo, foi menor do que de fato ele poderia ter ganho. E a sua derradeira já inicia por aí. Ele pede conta daquilo, chega um certo momento que o pai dá para ele, ele fica mais uns dias ali e decide ir embora com a sua fortuna. Vive tudo o que tem para viver. Conhece pessoas, esbanja a riqueza. Acho interessante que a Bíblia diz passado alguns dias, ou seja, ele viveu um bom tempo com aquilo. Ele conseguiu sobreviver um bom tempo com aquilo que ele ganhou do seu pai, e a Bíblia diz que ele não trabalhava. Até porque ele foi buscar emprego quando acabou o seu dinheiro. Quando acaba o dinheiro que ele tinha, então ele foi procurar emprego. E a palavra de Deus que ele andou por terras longínquas. Alguns estudiosos acreditam que ele andou por Egito, entrou na Europa, foi talvez até a Itália, que era ali próximo àquela região. Mas ele com certeza já não estava mais na cultura judaica. Ele já estava até longe da sua pátria. Ele vivia longe da sua pátria. Ou seja, ele afastou-se completamente da presença do pai, ele afastou-se completamente de tudo aquilo que ele tinha por fundamento na sua vida. Ele mudou completamente a sua forma de viver e de agir. O que nos comprova que ele estava muito longe do povo judeu é que ele foi apacentar porcos. E os porcos eram animais imundos. Nem um judeu tinha porco. Eles não podiam se aproximar dos porcos.
Eu fico imaginando o que acontece na vida desse menino, porque a Bíblia ela não conta detalhes do que aconteceu, ela simplesmente relata o que acontece, e nós podemos conjecturar de acordo com a situação política e econômica daquela época, com a situação cultural que se vivia naquela época. Se nós trouxermos a vida dele para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa que estarmos na presença de Deus e por um problema ou outro, por não queremos mais viver essa vida. A gente não fala, a Bíblia não fala se ele decepcionou-se com a casa do pai, se ele enjoou-se de viver debaixo do mesmo teto que o seu irmão. Você pode ter certeza que eles não tinham uma boa relação, os irmãos não tinham uma boa relação. Porque quando ele volta, nós vamos falar sobre isso no domingo, o irmão não o aceita de coração, o irmão não o aceita de volta, inclusive vai ter com o pai dele, o cara voltou, e tu me sacrifica um novilho para ele, o melhor, e eu que estou aqui não ganho nada. Então, nós entendemos que eles não tinham uma boa relação e nós não sabemos o porquê disso. Talvez, e apenas talvez, nós temos licença poética para falar a respeito disso, nós vamos conjecturar que talvez eles não tivessem uma boa relação de irmãos. Nós não sabemos se ele fora pressionado, nós não sabemos se eles discutiam, se eles debatiam, nós não sabemos se ele sofria bullying em casa porque ele não era o primogênito, nós não sabemos se o irmão não jogava na cara dele todos os dias, que era primogênito e que ganharia duas partes de toda a fortuna dividida em 3. Nós não sabemos nada disso, a Bíblia não relata, então podemos imaginar várias coisas. Trazendo isso para a nossa vida hoje espiritual, nós não sabemos por que as pessoas às vezes saem da presença de Deus. Nós não sabemos o que acontece com uma pessoa para ela simplesmente decidir não ir mais à igreja, a se afastar completamente daquilo que é a casa do Pai. Não sabemos, não temos este entendimento, podemos até ouvir falar de uma coisa, ouvir falar de outra, mas preste atenção, dificilmente ouviremos a verdade. Dificilmente ouviremos a verdade, porque eu já tive várias e diversas experiências de pessoas que saem e que dizem uma coisa, mas a verdade é completamente diferente do que a pessoa está falando. Completamente diferente do que a pessoa lhe fala para simplesmente se afastar da casa do Pai, ou de nós, ou de você, ou de mim. Nós não entendemos o porquê aquele rapaz saiu, e sim que saiu. E sim que levou consigo aquilo que tinha, e sim que carregou consigo a única coisa que lhe sobrara da parte do Pai. Sabe, queridos, que eu fico pensando, e aqui já vai um primeiro ponto que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, e principalmente quem está em casa. Às vezes nós nos afastamos da igreja e a nossa vida dá uma guinada e talvez dá uma melhorada. E nós temos conhecidos e pessoas que afastam-se da igreja e começam a prosperar e começam a viver bem. E as coisas começam a acontecer. Ah, mas eu não estou indo na igreja e as coisas estão boas para mim. Deixa acabar a tua herança para te ver. Espera acabar a sua herança para você ver, porque a nossa vida é uma semeadura, a nossa vida é um plantio, nós colhemos o que plantamos. Talvez quando você logo se afasta nos primeiros anos, você está colhendo aquilo que você plantou durante 5, 10, 15 anos. Mas chegará um momento em que você parou de plantar e não terá o que colher. Chegará um momento em que você, não graças a Deus nós, mas irão gastar toda a fortuna que o Pai deu. Então viveremos como porcos na lama. E nós vemos a vida desse rapaz, ele perde completamente o princípio.
Ele perde completamente o princípio de tudo aquilo que ele havia aprendido. Vive dissolutamente. A Bíblia não fala o que é isso, o que é de fato a palavra dissolutamente para nós, mas nós sabemos que é uma vida louca, queridos. Uma pessoa dissoluta, uma pessoa que está fazendo, vamos, num português aqui, bem dizido, né? Vamos falar assim, bem dizido. É uma pessoa que está fazendo tudo aquilo que não podia fazer antes. Vivendo o que não podia viver antes. A palavra não fala se ele era solteiro, se ele era casado. Acredito eu que era solteiro, ele era o filho mais moço. Então, nós podemos imaginar que ele andou por aí fora, gastou seu dinheiro com beberrices, gastando em manjares para falsos amigos, gastando com mulheres da vida, enterrando tudo aquilo. Sabe, amados, que a Bíblia falando de uma vida dissoluta, você pode e você já deve ter ouvido falar, queridos, e visto acontecer. Uma pessoa que é criada no mundo, ela tem uma vida torta, tem ou não tem? A maior parte das pessoas tem uma vida torta. Mas a pessoa que era da igreja, quando vai para o mundo, queridos, pensa em vida torta. Ultrapassa todos os limites. E nós entendemos por quê. A casa está limpa, varrida. Quando retorna, quando o inimigo vem, ele traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa é pior do que era antes. A pessoa não apenas ela volta aos velhos hábitos, mas ela rompe fronteiras. Ela ultrapassa barreiras daquilo que ela tinha por costume fazer. Aquilo que para ela era normal já deixa de ser e ela passa a viver e fazer coisas ainda piores do que fazia, do que vivia. Uma vida dissoluta. Até que ela cai em si. E aqui nós lemos que aquele rapaz, ele não contente em viver uma vida da forma que ele quis viver, lhe falta o alimento, lhe falta até mesmo, ele perde completamente a sua moral, a ponto dele esquecer completamente aquilo que era para ele uma linha de se viver. Ele se desvia completamente e começa a pastorear porcos, amados, porcos. Para nós hoje não há problema, mas se você entrar na sociedade judaica, você vai ver o que significa isso para eles. Ele abre mão dos seus princípios mais básicos, tamanho a desgraça que aquele homem está vivendo, que aquele rapaz está vivendo. Normalmente as pessoas que se desviam da casa do Senhor acabam caindo em pecados de miséria e vida dissoluta e adultérios e vícios muito piores do que viviam antes. Cara, o crente, quando pisa na jaca, ele pisa de verdade. De verdade. É por isso que nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a nos desviar. E a Bíblia é clara: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a queda, amados, a queda é grande. Então, lá no meio dos porcos, passando fome, e a Bíblia diz que ele não comeu lavagem porque ele não quis comer. Porque talvez a gente possa até pensar, né? A Bíblia diz que ele não comeu a lavagem dos porcos. Não, ele não teve nem essa dignidade. A Bíblia diz que ele pensava em comer, mas ninguém lhe deixava. Não lhe davam nada. Não lhe davam nada. E ele cai em si, lembra do seu pai. E aqui
entra o cerne da nossa mensagem. Na casa do Pai, até mesmo os servos têm pão de sobra. O alimento de sobra. O alimento de sobra, pão. Hoje nós sabemos quem é o pão da vida. Mas sabe, amados, que falando um pouco a respeito disso, e nós vamos falar rapidamente hoje, porque eu quero falar mais no domingo sobre isso, sobre até mesmo os servos têm alimento de sobra. Quantas vezes nós estamos na igreja sendo filhos como servos? Quantas vezes nós estamos na igreja mesmo sabendo que somos filhos, vivendo como servos? Vivendo como servos sem desfrutar de nada daquilo que o Pai tem, de nada daquilo que o Pai dá, nada. Acabamos não desfrutando das bênçãos de Deus porque nós nos consideramos servos de Deus, e eu posso falar e pregar isso com propriedade, porque eu vivi anos e anos dessa forma, sendo simplesmente um servo, sem entender o amor que Deus sentia, e sem entender, queridos, que um filho, quando está com fome, ele abre a geladeira e pega o pão. Pega o pão. Se você contratar alguém, embora seja seu amigo, embora seja parte da sua família, um irmão, um sobrinho, um tio. A minha mãe, quando vai na minha casa, pede licença para abrir a geladeira. A minha mãe. Mas os meus filhos, não. E às vezes estamos na presença de Deus, estamos vivendo na presença de Deus como sobrinhos, como servos, não como filhos, porque amados, quem já orou pedindo Deus, por favor, implorando pelo pão, implorando pelas bênçãos, implorando, e não tem nada errado orar e pedir isso, mas isso já é nosso. O que nós, na verdade, temos que fazer é chegar diante de Deus, como fala lá no livro de Hebreus, capítulo 4, achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Quando nós chegamos na presença de Deus, não é para chegar e, sabe, queridos, que se eu sair com uma criança desconhecida, ou com um sobrinho, ou se eu sair com um filho pequenininho de vocês, vou usar o exemplo aqui da Giovana. A Gigi tem 6 anos. 6 aninhos. Se eu falar, Gigi, vamos no shopping, pegar a Giovana e ir no shopping com ela, e ela gostar muito de um brinquedinho, ou de um doce, ela quer muito aquele doce, mas quer muito. Ela vai olhar, ô Rodrigo, é bom esse doce, né? Eu adoro esse doce. Nossa, como eu gosto desse doce. Aí se eu sair com o Mateus, queridos, eu não vou ter paz enquanto eu não der o doce. E assim é com cada um de vocês quando saem com seus filhos ou com crianças que não são seus filhos. Sabe, amados, que quando nós somos e reconhecemos a filiação, a paternidade de Deus nas nossas vidas, nós temos propriedade para chegar e pegar o que precisamos. É claro que eu falo isso num âmbito espiritual, mas tudo o que acontece na terra, no âmbito material, primeiro se manifesta no Espírito. Nós não entendemos quem somos, não entendemos quem é o nosso Pai, o que nós temos direito como filhos. E eu já ouvi algumas pessoas falar, nós não temos direito a nada, porque não, temos sim. Sabe o que a palavra de Deus fala?
que nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor tem. Então sim, nós somos co-herdeiros, nós temos acesso às coisas de Deus, nós temos acesso àquilo que Deus possui, nós temos acesso a todas as coisas que Deus tem para nós. E nós precisamos que isso entre na cabeça e desça ao coração, para que nós não sejamos mais, não vivamos mais como mendigos espirituais. Porque é isso que somos. Muitas vezes é isso que nós somos, mendigos espirituais, que Deus está passando em um lugar e nós paramos na janela do carro dele, batemos e pedimos: me dá uma moeda aí. Quando na verdade tudo que ele possui, nós possuímos por herança, porque somos co-herdeiros e através de Cristo, obviamente. Mas isso uma coisa não é excludente à outra. Se em Cristo nós somos co-herdeiros de todas as coisas, então somos. Quem aqui está em Cristo? Se nós estamos em Cristo, nós somos co-herdeiros e precisamos, e necessitamos, e devemos, e vamos desfrutar daquilo que o Pai tem. E a Bíblia diz que aquele rapaz cai em si e fala: os servos do meu pai têm o que comer e eu não. Versículo 17, ele fala assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Pereço de fome. Aqui ele diz que estava a ponto de morrer. Imagina, queridos, imagine uma pessoa que há muito tempo não tem uma boa refeição, uma pessoa que vive apacentando porcos, uma pessoa que vive alimentando e cuidando de porcos. Você conhece o ambiente onde o porco mora, né? Você conhece o ambiente onde vivem os porcos. Imagine o que como não é a roupa, ou como não está um pastor de porcos. Misericórdia. Faminto. Então, imagine uma pessoa, pensa, magra, fraca e suja. Sabe, amados, que falando espiritualmente, quantas pessoas nós conhecemos que estão assim aí fora? Que afastaram-se da casa do Pai, nossos amigos, parentes nossos, afastaram-se da casa do Pai e hoje estão fracos, sujos. Hoje estão talvez até arrependidos, mas talvez ainda não caíram em si. Ou quantos já caíram, e eu conheço pessoas que já caíram em si, e com profunda tristeza no meu coração, eu testemunho isso para vocês. Eu já ouvi pessoas disserem assim: bah, Rodrigão, já não dá mais para mim. Já não dá mais para mim. Isso é triste, amados. Porque a pessoa sabe o que precisa fazer, mas a vida inteira ela viveu como servo. E uma pessoa que simplesmente trabalha para ti, quando vai embora, se ela sai sem motivo, quando volta tu fala: cara, não tem mais vaga para ti. Servo, mas um filho. Essas pessoas não se acham filhos, nunca se viram como filhos. Nunca entenderam a paternidade, nunca entenderam quem elas são em Deus e o que Deus é e significa para elas. E fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui ele está bolando um plano, né? Ele está bolando um plano do que vai dizer quando chegar diante do pai dele. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele entende, e aqui é muito espiritual esse versículo, ele entende que ele não errou apenas com o pai, mas ele caiu em pecado.
Ele diz: pequei contra o céu, porque para eles andar no meio dos porcos era pecado, para ele deitar-se antes do casamento era pecado, para nós isso também é. Para ele viver uma vida dissoluta era pecado, e ele praticou. Como uma pessoa que se afasta da igreja e comete toda e qualquer barbárie, e adultera, e visita centros de ocultismo, e faz todo nível de solução que nós podemos imaginar. E ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E algumas vezes eu já cheguei diante de Deus dessa forma. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Não foi ele que viu o pai, mas o pai o viu de longe. E aqui eu preciso colocar vocês dentro do cenário. Esse homem tinha fazendas, então ele era um homem muito próspero, você pode ter certeza disso. E na época lá, o judeu que tinha dinheiro, ele tinha normalmente casas de 2 andares, e acima das casas havia um mirante. Normalmente no segundo piso das casas havia um mirante com altura aqui, onde a pessoa pudesse chegar, ao qual ele enxergava de longe toda a sua fazenda. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que esse pai passava mais tempo lá do que fazendo as suas tarefas. E aqui diz: viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Será que isso nos lembra alguém? Quantas vezes a Bíblia fala que Cristo, quando olha o povo, move-se de íntima compaixão? Quantas vezes nós podemos ver isso no Novo Testamento, nos Evangelhos? Quantas vezes nós vemos o Pai, porque Jesus Cristo diz: quem vem a mim, vê o Pai. Porque ele e o Pai eram um. Quantas vezes nós vemos o nosso Pai, através de Cristo, movendo-se de íntima compaixão com a sua igreja, com a sua noiva, com os seus filhos perdidos. E a Bíblia diz aqui: moveu-se de íntima compaixão e correndo. E aqui, queridos, você pode não entender isso, mas para um ancião judeu, correr é desonra. Você sabia disso? Os anciãos, os pais de família, não correm. Os judeus não correm. Quem corre é os novos. Fazem o trabalho para os velhos, para os anciãos. Para eles é desonra. E o pai aqui, a Bíblia diz, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Abraça o filho com toda a sua força. Em outras traduções fala e o beijou muito. Sabe, amados, que isso eu consigo ver Cristo na pessoa do Pai. Porque ele se destitui da sua glória. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele foi desonrado por nós. E ele, com todas as suas forças, nos resgata, assim como o Pai fez. Assim como o amor desse pai por esse filho que estava perdido fez. Assim Cristo fez por cada um de nós também. Não apenas por nós que estamos aqui dentro da igreja, mas também por aqueles que neste momento estão fora, estão afastados. E a palavra de Deus fala aqui, mas só voltando aqui, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. Lembra quando eu perguntei para vocês se vocês imaginavam em que estado estava aquele filho?
Imagine, amados, o fedor que estava aquele rapaz, aquele menino, vivendo no meio de porcos e sem comer há quantos dias? Imagine a forma que ele estava. E o pai, por ser pai, por ter um amor sobrenatural por ele, não se importa em se desonrar e correr para o seu encontro, não se importa com a sujeira que ele estava, não se importa com o mau cheiro, não se importa com nada. Ele simplesmente lança ele ao pescoço e o beija. É muito amor. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aqui a palavra de Deus fala mais: o pai disse aos seus servos. Aqui o filho começa a recitar, começa a executar o seu plano, aquilo que havia planejado. Vamos comparar os versículos. Olha o verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, diz, em outras traduções, fala: faze-me como um dos teus servos. E aqui no verso 21, nós vemos ele querendo executar o plano dele. E diz assim: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. O pai sequer deixou ele concluir a frase. O pai não permitiu que ele falasse: me faz como um dos teus servos, porque uma vez filho, mesmo afastado da glória de Deus, quando nós retornamos ainda somos filhos. Uma vez filhos, sempre filhos, mas o pai não foi lá buscar ele. Mas no momento em que ele volta, o pai o recebe novamente como filho. E a Bíblia diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Sabe, queridos, que nós falamos um pouquinho aqui, acho que foi no domingo, nós já falamos sobre adoção e sobre filho legítimo. Nós falamos, quem lembra disso? Nós falamos aqui no domingo. E existia um processo que era feito quando a criança atingia 12 anos de idade. O pai levava em praça pública, e isso acontecia com o judeu, com o grego e também com o romano, tá? O pai levava em praça pública, apresentava ele e dizia: este aqui é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dava-lhe o anel da família, trocava suas vestes, normalmente agora seriam brancas, e colocava novas sandálias nos seus pés. Normalmente era aquelas sandálias que se chamavam, sabe aquelas sandálias de gladiador que chama, né? Aquela era a sandália que se usava naquela época. Então, se você visse alguém com uma sandália daquelas, um menino com uma sandália daquelas, é porque o pai o havia apresentado como filho legítimo. E o pai faz questão. Eu fico imaginando, queridos, que o pai já planejava aquele momento há muito tempo, porque a roupa já estava preparada e ele tinha um novo anel para o seu filho. Ele mandou preparar um novo anel para o seu filho que havia ido embora. Eu duvido, a Bíblia não fala que ele tira o anel e vai embora, ele só vai embora. O pai manda trazer o anel da família, coloca no dedo dele novamente, troca as suas vestes, coloca vestes brancas, coloca as sandálias nos seus pés, como se dissesse: está aqui o meu filho legítimo. Meu filho legítimo. Nos mostrando aqui, amados, qual é o desejo de Deus para com aqueles que arrependem-se e retornam para os caminhos de Deus. E isso também serve para nós, porque quantos filhos pródigos, esbanjadores, existem ainda dentro da igreja? Quantos filhos esbanjadores, pródigos existem que não saíram de dentro da comunhão dos santos, que não se afastaram
da presença, vamos dizer assim, física, de um lugar onde Deus está agindo. Quantos filhos pródigos estão aqui em adultério, estão aqui em roubo, estão aqui dando golpe, estão aqui dentro... Aqui, por favor, né? Aqui que eu digo dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja que trapaceiam nos negócios? Quantas pessoas estão dentro da igreja que mentem na escola? Quantas pessoas estão dentro da igreja que fazem todo tipo, que cometem adultérios? E quantas pessoas? Esses também são ou podem ser considerados filhos pródigos arrependidos diante de Deus. Também. E quando nós chegamos diante de Deus, quando nós chegamos diante do Pai com o nosso coração arrependido, Ele coloca um anel novo que significa, você é da família. Você tem um lar. Você tem um lar, você é filho, você é embaixador dessa terra. Você tem autoridade, porque com o anel da família, você era colocado novamente com uma posição de governo diante da propriedade do Pai. Eu queria falar rapidinho, um dia eu vou pregar sobre isso ainda, sobre o chamado do homem, da mulher também, claro, da espécie, né? Para que nós fomos criados? Algumas pessoas falam para adorar a Deus, para louvar a Deus. Nós fomos criados para governar a terra. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, a primeira ordem que Ele dá é: governem sobre a terra. E nós perdemos esse governo em Satanás. Mas quando entregamos, né, na verdade o homem entrega de bandeja o governo para o inimigo lá no Éden, e em Cristo nós recuperamos, como se Deus falasse: olha, vocês agora novamente têm o governo sobre essa terra. E Ele coloca as sandálias nos pés do seu filho e o recebe de volta em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos exercer nessa terra. Receber de volta os filhos amados do nosso Pai. Receber de volta os filhos amados do nosso Pai. Ou, caso seja um de nós, que voltemos ao convívio da família junto para o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Mais um pouco. Amém. Mais um pouco, queridos. Último versículo que nós vamos ler aqui, fala que o pai, depois de calçar as sandálias, fala: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Trazei o bezerro cevado. O pai havia preparado o retorno do filho, porque já havia até preparado o bezerro cevado. Ou seja, bezerro cevado significa uma preparação do bezerro. Ele fala: matai-o, o que é cevado. Aquele que já está preparado para isso, vai lá, pega, mata e vamos nos alegrar. Então o pai já aguardava o retorno do filho há muito tempo. Eu tenho para mim que desde que ele partiu, o pai já começa a preparar o seu retorno. Sabe, amados, então, será que Deus quer? Sim, Ele quer. Será que Ele tem um propósito? Sim, Ele tem propósito na vida de cada um de nós e também daqueles que se afastaram. E por isso, queridos, nós iniciamos essa campanha, nós iniciamos essa, vamos falar, cruzada evangelística desses 21 dias que nós vamos estar, em nome de Cristo, falando a respeito e buscando e evangelizando aquelas pessoas que estão afastadas do Pai. Afastadas do Pai. Para que o Espírito Santo possa tocar os seus corações e eles possam retornar à presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode desligar ali em nome de Jesus. Você que está em casa, por favor, amados, se você é uma dessas pessoas que está afastada da casa do Pai, retorne para o Pai em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.